Eu também era conhecido como um velho canalha. No dia do casamento do meu pai, beijei minha mãe na boca. Isso virou o maior escândalo da aldeia. Os comentários maldosos da aldeia fizeram meu pai perder a cara. Não aguentando a humilhação, ele fugiu de casa e nunca mais deu notícias. Minha mãe também sofreu com os apontamentos e fofocas. A vida se tornou um sofrimento. Mas eu, por outro lado, não ligava para nada disso. Até que um dia, o povo da aldeia invadiu minha casa feito loucos, chamando meu avô para ver o telhado. Meu avô saiu para olhar. Levou um susto tão grande que caiu sentado no chão, suando frio. Lá estava minha mãe, vestida com um vestido vermelho de casamento, enforcada no beiral do telhado. O mais bizarro é que o vento a balançava de um lado para o outro. Os olhos dela, cheios de vasos sanguíneos, fitavam fixamente a nossa casa. O povo da aldeia comentava: vestida de vermelho, o rancor não se dissipa. Uma vida exige outra vida em troca. Diziam que, mesmo morta, ela não perdoaria a nossa família. Foi nesse instante que um vento negro soprou. A barriga inchada da minha mãe se mexeu. O povo, pensando que o corpo ia explodir, gritou de pavor. Felizmente, a xamã da aldeia, a Flor, estava por perto. Ela examinou e disse que era o dragão negro trazendo um filho. O menino na barriga ainda estava vivo. Isso mesmo. Eu sou aquele menino nascido em meio a um presságio sombrio. Todos sabem que um filho nascido de uma morta dá azar. Mais azar ainda foi eu não ter chorado ao nascer. Em vez disso, sorri para todos. E ainda tinha uma pinta vermelha no rosto. Exatamente no mesmo lugar onde meu avô beijou minha mãe. Vendo isso, a Flor hesitou e disse que eu podia ser um espírito vingativo deixado por minha mãe para cobrar uma dívida. A fama do meu avô já não era boa. Depois disso, ficou conhecido como a vergonha da aldeia inteira. Meu avô me carregava de casa em casa, pedindo leite para as mulheres que tinham filhos. Mas todas elas me achavam azarado. Não queriam nem me pegar no colo. Eu estava quase morrendo de fome. A Flor, com pena de mim, me levou para a casa dela. A filha que ela acabará de ter era 6 meses mais velha que eu. Foi assim que sobrevivi. Claro, não escapei das provocações das outras crianças da aldeia. Viviam atirando pedras e fogos de artifício em mim. Toda vez, eu chorava de medo. Meu avô, que já não ligava muito para mim, ainda dizia que homem que se deixa intimidar é covarde. Se eu reclamasse, ele ainda me batia. Só a filha da Flor, a irmã Begônia, sempre vinha me proteger. Ela era lindíssima. Diferente das outras meninas da aldeia, sempre sujas e descuidadas, ela era linda desde pequena. Os meninos da aldeia coravam só de vê-la. Sempre que eu era provocado, ela vinha me ajudar. Aqueles meninos malvados, quando viam ela chegar, logo perdiam a coragem. Ela ainda limpava meu rosto com cuidado e dizia: "O que é que tem, rapaz? A irmã está aqui para te proteger." Eu segurava as lágrimas e respondia: "Irmã Begônia, quando eu crescer, vou proteger você. Vou proteger você para sempre." Ouvindo isso, ela corou, baixou a cabeça e sorriu. O sorriso da irmã Begônia era lindo. Mais bonito que as flores de amendoeira que desabrocham em março. Mas a beleza não durou muito. Um dia, fui chamar a irmã Begônia para colher cogumelos no monte. Mas a casa da Flor estava vazia. Só tinha um monte de pegadas bagunçadas na porta. E entre elas, uma série de pegadas pequenas parecia ser da irmã Begônia, como se ela tivesse sido arrastada para fora, deixando marcas de luta por todo lado. Perguntei ao meu avô o que tinha acontecido. Ele, com cara fechada, me puxou para dentro e disse que a irmã Begônia não ia mais voltar, mas ela tinha prometido que eu a protegeria para sempre. Como assim não ia voltar? O tempo passou, fui crescendo e já podia ajudar meu avô na lavoura. Nossa plantação de melões era muito fértil. O problema era a localização, na beira do Rio Sombrio. Esse rio era tido como muito amaldiçoado pelo povo da aldeia. Todos fugiam dele. Até mesmo aqueles meninos travessos, quando ouviam falar do Rio Sombrio, mudavam de cara de medo. Mas meu avô não se importava. Ele até me mandava tirar a água do rio para regar os melões. Só me avisou para nunca entrar nele. Disse que, desde os tempos antigos, ninguém que caiu no Rio Sombrio conseguiu sair ileso. Nesse dia, enquanto eu enfiava a mangueira no rio, fui empurrado por trás. Caí dentro do Rio Sombrio. Quem me empurrou foram aqueles mesmos meninos que viviam me provocando desde pequeno, agora já uns valentões. Eles riam e zombavam de mim na margem. Pisavam na minha cabeça para eu não sair, diziam um monte de barbaridades. Até baixaram as calças e urinaram no rio. Não aguentei mais aquela humilhação e comecei a andar para o fundo do rio.
mas a água não parava de entrar no meu nariz e na minha boca. Minha visão escureceu. Pensei, é o fim. O instinto de sobrevivência me fez continuar lutando. Não posso morrer ainda. A irmã Begônia ainda não voltou. De repente, meus pés chutaram algo que parecia uma caixa. Quando a chutei para longe, algo saiu de dentro. Quase ao mesmo tempo, os valentões na margem soltaram uns gritos de dor. Eu vi, meio embaçado, uma figura vestida de branco. Depois, perdi a consciência. Só senti alguém me abraçar. Quando acordei, estava na nossa cabana da plantação. Virei a cabeça e vi que estava deitado no colo de uma moça. Um perfume suave emanava dela. Fiquei vermelho que nem um pimentão e perguntei quem era. Ela sorriu e disse, como assim, não me reconhece mais? Sou eu, a sua irmã Begônia. Meu coração disparou. Enquanto secava meu cabelo, ela dizia, olha só você, falando que quando crescesse ia me proteger. E continua deixando os outros te humilharem, igual quando era pequeno. Respondi depressa. Hoje eles eram muitos e me pegaram desprevenido. Num dia normal, antes que eu terminasse de falar, ouvi uma barulheira de passos lá fora. Coloquei a cabeça para fora da cabana. Vi um bando de gente com lanternas vasculhando os arredores. Parecia que estavam procurando alguém. O líder, Li Gokin, era um parente distante. Ele me notou e perguntou se eu tinha visto Tandon e os outros. Tandon era o valentão que tinha me empurrado no rio. Antes que eu pudesse responder, alguém gritou que tinham achado. Lá estavam eles, os corpos boiando no rio sombrio. As famílias deles, ao verem a cena, caíram sentadas na plantação de melões, sem reação. Engoli a seco. Quando caí no rio, eles gritaram uma vez. O que exatamente aconteceu? Pensei que a irmã Aitan saberia, mas quando olhei para trás, a cabana de melancia estava vazia. A irmã Aitan tinha sumido. Será que ela tinha medo de que soubessem que estávamos juntos na cabana de melancia, que isso manchasse a sua reputação? Mas não faz sentido. A cabana só tinha uma porta. Como é que ela saiu da cabana? Enquanto eu estava perplexo, a mãe do Tandon começou a chorar e a fazer escândalo, dizendo que o Tandon era normalmente um rapaz responsável, que com certeza tinha sido levado pelos outros para se meter em confusão, vindo para o lado do rio In. Foi então que alguém descobriu o Tandon e os outros. Com expressões faciais contorcidas, os olhos arregalados, como se tivessem visto algo aterrorizante, alguém murmurou em voz baixa. Este estado não parece de afogados, mas parece de quem morreu de susto. Como é que eles se meteram nisto? Eu e a irmã Aitan estamos ilesos. Li Gokin perguntou-me se eu sabia por que é que eles tinham ido para o rio In. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou-me pelo colarinho e disse, como é que a tua roupa está toda molhada? Todas as pessoas ao redor me olhavam com expressões arrepiantes. Tu também foste para o rio In. A mãe do Tandon avançou diretamente para mim. Ela suspeitava que eu tinha empurrado Tandon para o rio. Li Gokin apressou-se a impedi-la, dizendo, o Tandon e os outros são vários rapazes fortes. Como é que ele, com este corpinho, poderia ter empurrado todos para baixo? Mas a mãe do Tandon, irritada, gritou, ele nasceu de uma morta. Até o mestre de fora disse que ele é uma praga. Ao ouvir isto, a expressão de Li Gokin e dos outros mudou imediatamente, e apressaram-se a tapar-lhe a boca. Eu percebi que os olhares deles eram muito estranhos, pois todos sabiam que eles me tinham intimidado desde criança. Como eu não estava errado, contei tudo o que aconteceu. Apenas não mencionei o assunto da irmã Aitan. A mãe do Tandon não queria ouvir nada naquele momento, estava convencida de que fui eu e exigiu que eu pagasse com a vida. Quando ela ia agarrar-me, uma mão segurou-a de repente e disse, que vergonha! Estás a fazer barulho na casa do teu velho? Era o meu avô que tinha voltado. Quando a mãe do Tandon viu o meu avô, engoliu todas as palavras. Ela mudou de expressão instantaneamente e começou a chorar. Tio, diga-me você, o seu neto Malchã matou o meu pequeno Dongui. Como é que vamos resolver isto? O meu avô olhou para aqueles corpos, com uma expressão um tanto indecifrável no rosto. Foi então que disse, foi o nosso Malchã que empurrou o Tandon e os outros. Vocês não têm noção disso? Se eles não tivessem vindo para a margem do rio In, poderíamos tê-los amarrado e trazido para cá? As crianças fazem asneiras, os adultos dão-se por felizes. Não há explicação a dar. Se quiserem deixá-los apodrecer neste campo de melancia como adubo, eu também não me vou meter. Li Gokin e os outros apressaram-se a acalmar a situação, dizendo-lhe para primeiro tratar dos funerais das crianças.
O mais importante é deixar as crianças partirem em paz. A mãe do Tandon, embora esperneasse, sabia no fundo que eu não podia ter empurrado o Tandon para o rio. Era só porque todos nós tínhamos ido ao rio e o Tandon morreu e eu não, que ela se sentia injustiçada. Quando se preparavam para levar os corpos, a Flor, Huanian, disse de repente, não falta um pedaço de carne a estas crianças. Todos se entreolharam, perplexos, e olharam para a Flor, perguntando-lhe o que queria dizer. A Flor, sem dizer mais nada, foi diretamente às virilhas do Tandon e dos outros. O grupo ficou imediatamente petrificado de medo. As virilhas deles estavam intactas, mas o interior estava todo vazio. Imediatamente, todo o meu corpo se arrepiou. Aquela carne branca e brilhante era ofuscante na noite. As feridas tinham arranhões profundos. Alguém murmurou em voz baixa, isto não parece um ferimento feito por um ser humano. E ainda por cima, foi feito por entre as calças. As mãos pendentes da Flor tremiam incontrolavelmente. Estragou-se. Tinha medo que isto acontecesse. Agora estragou-se. A Flor virou a cabeça e olhou fixamente para mim, perguntando se havia mais alguma coisa que eu não tivesse dito. O meu coração disparou. Como é que a Flor sabia? Eu ainda estava a pensar se devia contar-lhe, quando meu avô esticou a mão grande, alcançou meu pescoço e puxou um fio de cabelo. A expressão dela mudou instantaneamente e ela gritou comigo. Seu diabinho, diz a verdade. Relutantemente, tive de dizer que tinha visto a irmã Aita. Assim que disse isto, a expressão de todos os presentes mudou. A Flor agarrou-me. Com uma voz intimidante, disse, tu viste mesmo a Aita? Achei estranho que ela fizesse tanto alarido, por isso assenti. O rosto da Flor perdeu a cor rapidamente. O meu avô agarrou-me, e a sua mão tremia ligeiramente, como se tivesse visto um fantasma. A Flor respirou fundo, mas o seu olhar, incerto, varreu-me de uma forma que me fez gelar a espinha. Como se houvesse alguma coisa em mim. O meu avô pareceu perceber também, e colocou-se à minha frente, dizendo friamente, ó Flor, as tuas artimanhas não são de hoje. Perante isto, tens de arranjar uma solução. O meu avô, um velho malandro, normalmente sem respeito pelo céu nem pela terra, por que é que agora parecia estar com medo? Eu não compreendia, e estava ainda mais confuso. Perguntei então o que se passava. A Flor esboçou um sorriso mais feio que um choro, enquanto olhava involuntariamente à sua volta. Como se temesse que algo pudesse surgir de repente. Promete a Flor que não vais mais mencionar o nome dela, está bem? A Aita morreu quando tinhas 8 anos. Estas palavras soaram como um trovão aos meus ouvidos, e a minha mente ficou em branco. Impossível, não acredito. Nesse momento, todos estavam ansiosos e perguntaram à Flor o que deviam fazer. A Flor murmurou, é difícil de resolver. Aquela coisa obteve sangue e essência. Todos ficaram em silêncio, como se lembrassem de algo terrível, e os seus olhos se voltaram involuntariamente para o rio In. Pelo que eles diziam, a irmã Aita realmente não era humana. O que teria acontecido há uns anos? Parecia que todos sabiam, excepto eu. A Flor apresentou então algumas contramedidas. Primeiro, que enterrassem rapidamente o Tandon e os outros, e que absolutamente não realizassem um funeral. Porque essa era a regra da aldeia. Os jovens que morrem solteiros não têm direito a funeral, nem podem ser enterrados no cemitério familiar, apenas numa encruzilhada. Segundo, que amarrassem as mãos e os pés deles com casca de pessegueiro embebida em sangue de cão, para prevenir que algo de anormal acontecesse. Afinal, o sangue de cão e o pessegueiro têm o poder de afastar o mal. E terceiro, que eu ficasse escondido em casa nos próximos 3 dias, e que de maneira nenhuma saísse. Ele também pegou um cordão de panos de papel dobrados para queimar para os mortos e mandou o avô pendurar na porta da minha casa. Mas não entendo o que isso tem a ver comigo. Por que tenho que ficar escondido em casa sem poder sair? Será que é só porque vi a irmã Aita? O avô ouviu o que a Huanian disse. Sem dizer nada, ele me agarrou e me levou para casa. A irmã Aita vai cortar minha língua? A voz trêmula de Huanian também ecoou da porta. Ela disse que tudo isso é para o meu bem, que não importa o que eu ouça ou veja. Que eu não saia de jeito nenhum. Depois ela e o avô foram embora. Não demorou muito e eu ouvi as vozes de Li Guoqin e dos outros. Perguntei a ele o que realmente aconteceu com a irmã Aita naquela época. Li Guoqin disse que na época ninguém viu a irmã Aita. Talvez ela tenha partido insatisfeita por causa de uma doença. E me pediu para não mencionar mais o nome da irmã Aita, com medo de atraí-la. Perguntei de novo por que me trancaram. Li Guoqin disse que um monte de rapazes desceu no rio e só eu saí vivo. Com medo que aquela coisa tenha algum plano para mim,
e eu não consiga me livrar. Quer que eu vá plantar a bandeira de invocação de almas para o Xiaodong? De jeito nenhum podem deixar ele ser enterrado tão injustiçado. Eu não quis. Quem planta a bandeira de invocação para um morto? É coisa que o filho do morto faz. No final, sem meu consentimento, um grupo de pessoas me arrastou para fora. Li Guoqin parou o grupo dizendo que não podiam fazer isso, mas a mãe de Tan Dong deu 2 tapas na cara de Li Guoqin. Os irmãos da família Tan, vendo isso, puxaram Li Guoqin e os outros para baixo. A família Tan é a valentona da vila, um dos chefes é do crime organizado na cidade. Então ninguém ousa provocá-los normalmente. Enquanto eu lutava, disse, você não tem medo do meu avô? A mãe de Tan Dong disse com arrogância, eu vi com meus próprios olhos o velho canalha sair da vila. Quando ele voltar, o que eu quero fazer já estará terminado. Você vai ser o filho enlutado do meu Xiaodong direitinho. Rapidamente me arrastaram para o cemitério desordenado no oeste da vila. Este é o lugar onde os que morreram cedo, sem poder entrar no túmulo ancestral, são enterrados. Assim como o rio Yin, este lugar faz os aldeões tremerem só de falar. Percebi que eles já tinham limpado um espaço, erguido um grande caixão, com oferendas e velas de incenso ao lado. Parecia que estavam decididos a realizar o funeral de Tan Dong, ignorando completamente as instruções de Hua Nian. A mãe de Tan Dong me empurrou para a frente do túmulo e colocou na minha mão uma tigela cheia de água, mandando que eu, seguindo as regras do funeral, segurasse a tigela e andasse ao redor do túmulo 3 vezes no sentido horário e 3 vezes no anti-horário. Depois derramasse a água na frente do túmulo, dizendo que isso se chama mosquitos verdes circulando. Em seguida, plantar a bandeira de invocação no local do cadáver queimado, para abençoar a família com riqueza e paz, chamando isso de tigre branco segurando o estreito. Por fim, bater 3 vezes a cabeça no chão diante do túmulo, e o dever do filho enlutado estaria completo. Depois de ouvir, quebrei a tigela e imediatamente gritei, quem quiser ser, que seja, eu não vou ser de jeito nenhum. A mãe de Tan Dong, vendo isso, mandou os parentes me baterem. Os punhos caíram como chuva, logo fui nocauteado, mas eu apertava os dentes e não soltava um gemido. A mãe de Tan Dong, com um rosto sombrio, mandou-me amarrarem, colocou outra tigela no meu colo e me arrastou em círculos na frente do túmulo como se estivesse passeando com um cachorro. Agora, sem controle, só conseguia xingá-la sem parar. Resultado, ela, irritada comigo, enfiou um pão de oferenda na minha boca. Agora eu não conseguia mais xingar, e de repente tudo ficou quieto ao redor. Mas esse silêncio não foi à toa. De repente ouvi um som muito estranho, gorgolejando. Esse som estava bem próximo de mim, como se alguém estivesse bebendo água. Estranhei, todos que vieram são mais velhos, não poderiam estar me seguindo em círculos como filho enlutado. Eu estava bem amarrado e não conseguia virar a cabeça para olhar. Só sentia que o som de beber água estava muito perto de mim, como se alguém estivesse colado atrás de mim. De repente, com a visão periférica, vi a tigela no meu colo. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A água na tigela, sem que eu soubesse quando, tinha diminuído, e não tinha derramado. Porque minhas roupas estavam secas. Só podia significar que alguém realmente tinha bebido 2 goles dessa água. A mãe de Tan Dong então olhou para a tigela no meu colo. Viu que a água tinha sumido, seus olhos se arregalaram e ela xingou, seu filho da puta, está arrumando confusão, né? Mas de repente ela percebeu. Minhas mãos estavam amarradas, minha boca tapada, não tinha como eu fazer a água sumir. Foi nesse momento que veio um bang, que fez todos ali estremecerem. Ninguém ali era tolo, todos perceberam que o som vinha do caixão. E parecia muito alguém empurrando a tampa do caixão por dentro. Meu avô, aquele velho canalha, beijou minha mãe no dia do casamento do meu pai. Minha mãe também sofreu muitos apontamentos dos aldeões, e no final, quando estava prestes a dar à luz a mim, se enforcou em casa. E eu nasci nessa atmosfera de mau agouro. Nenhuma família na vila me recebeu bem, nenhuma quis me emprestar leite. Só Hua Nian, vendo minha miséria, me deu um pouco de leite. Porque a filha dela, Aitan, era exatamente 6 meses mais velha que eu. Assim fui crescendo, e quando alguém me maltratava, a irmã Aitan também vinha me ajudar. Infelizmente, a boa fase não durou muito. A irmã Aitan desapareceu quando eu tinha 8 anos. Tinha prometido protegê-la para sempre. Agora, Tan Dong e outros morreram acidentalmente no rio Yin, e a mãe de Tan Dong, me vendo ileso, me arrastou à força para o túmulo para realizar o funeral dele. Quando fui amarrado, ela colocou uma tigela de água no meu colo e tapou minha boca com um pão. Assim,
Andando em círculos ao redor do túmulo, logo ouvi um som gorgolejante. Como se alguém estivesse bebendo água. Baixei a cabeça e vi que a água na tigela tinha diminuído pela metade, e a água não tinha derramado. Porque minhas roupas ao redor estavam secas. Isso me arrepiou instantaneamente. A mãe de Tandon, vendo a água diminuída, estava prestes a xingar quando percebeu algo errado. Minhas mãos estavam amarradas, minha boca tapada. De jeito nenhum eu poderia ter mexido na água. Naquele momento, a lua no céu foi coberta por nuvens escuras, tudo ao redor ficou escuro. A luz das velas ao lado da lápide, num piscar de olhos, se transformou num leve verde. Vela fica verde, fantasma acende a luz, gato vem fazer bagunça, cadáver pula. Isso é um grande tabu em funerais. Naquele momento, todos entraram em pânico e queriam ir embora, mas a mãe de Tandon insistia em me forçar a plantar a bandeira de invocação. Foi quando veio um bang. Um estrondo vindo do lado do caixão, o som claramente saindo de dentro do caixão, como se alguém estivesse empurrando a tampa por dentro. Todos tremeram de medo, e alguém perguntou à mãe do Tandon se ela não tinha seguido as instruções da Hua Nian para escaldar o caule de pêssego para o Xiaodong. A mãe do Tandon não respondeu, só se ouvia o som dos dentes dela batendo, e de repente outro estrondo. A tampa do caixão foi arremessada ao chão, e uma figura ergueu-se lentamente de dentro. Alguém gritou. Todos ao redor fugiram. A mãe do Tandon me largou e correu na frente, nem ligou para ter perdido um sapato. Também não me soltaram. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim, como se algo estivesse vindo do caixão na minha direção. Tentei me livrar das cordas com pânico, mas eram fortes demais. Quando já começava a pensar em certas coisas, uma mão pousou no meu ombro, e uma voz familiar soou. Levei um susto como se tivesse sido atingido por um raio. E a voz continuou. Do que você tem medo? Minha mão não é um ferro de passar. Percebi que era a voz da irmã Aitan. Ela soltou minhas cordas, e quando me virei, lá estava ela. A irmã Aitan viu minha aparência machucada. Franziu levemente as sobrancelhas, com um brilho de fúria nos olhos, e disse, a família Tan ousou fazer isso com você. Vendo a irmã Aitan tão bonita, minhas pernas ficaram bambas. Meu coração se encheu de gratidão e confusão. Afinal, a irmã Aitan é humana ou fantasma? Olhei instintivamente para os pés dela e vi uma sombra à luz das velas. Isso me acalmou um pouco. Mas por que Hua Nian e o avô disseram que a irmã Aitan morreu? Por que mentiram para mim? A irmã Aitan piscou, percebendo minha dúvida, e sorriu, curvando os lábios vermelhos. Ela beliscou meu rosto. O que você está olhando? Ainda acha que sou um fantasma? Eu disse. Foi Hua Nian quem disse que você morreu há muito tempo. A irmã Aitan riu alto. Deu uma volta na minha frente e perguntou, eu pareço uma morta? Cada movimento dela era tão bonito e misterioso que ofuscava a visão. Isso não parecia nada com uma morta, era mais como uma deusa celestial. A irmã Aitan explicou, rindo, que quando era pequena, realmente teve uma doença grave. Todos pensaram que ela estava morta e a descartaram, mas felizmente foi resgatada por pessoas de bom coração e levada para a cidade, onde foi curada. Agora, crescida, era natural que voltasse, porque ainda havia laços aqui. Ao ouvir isso, meu coração se comoveu e minhas orelhas esquentaram. Entendi que era um mal-entendido. De repente, lembrei do desaparecimento dela no barraco de melões, e também de como ela apareceu no cemitério justamente naquela hora. Minha inquietação voltou. A irmã Aitan percebeu o que eu pensava e disse que tinha medo das fofoqueiras da vila. Então se escondeu atrás do barraco. Originalmente, ela ia me encontrar quando a noite caísse, mas viu a família Tan me amarrar ali, e decidiu se esconder perto do caixão para assustá-los. Com a explicação dela, meu entendimento clareou, mas ainda havia algo que tinha bebido a água da tigela. Não poderia ter sido a irmã Aitan, certo? Enquanto pensava, uma rajada de vento soprou, e a irmã Aitan se aproximou de mim. Este lugar é muito estranho, estou com medo. Eu a protegi rapidamente. Não tenha medo, estou aqui. A irmã Aitan sorriu, com um sorriso tão belo que roubou minha alma. Meu coração se encheu de doçura. Então, levei a irmã Aitan para fora. Este cemitério não era grande, normalmente, levaria 10 minutos para sair. Mas desta vez pareceu mais de 40 minutos, e o caminho ficou cada vez mais estranho. Suspeitei de assombração. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Será que Tandon não queria que fossemos embora? Logo a irmã Aitan também percebeu que o caminho estava errado. Com medo de assustá-la, fingi calma e disse que estava tudo bem. Pedi para ela esperar enquanto eu ia ao banheiro,
pois segundo as lendas, a urina de uma criança virgem pode quebrar a assombração. Ao ouvir isso, o rosto da irmã Aitan ficou vermelho. Ela se virou rapidamente. Quando fui me aliviar, ela ainda se encostou nas minhas costas com medo. O perfume dela me atingiu, e a sensação de contato me deixou muito sem graça. Fiquei todo vermelho e não consegui urinar. Era muito constrangedor. Como sairíamos agora? A irmã Aitan me confortou. Não se preocupe. Enquanto estiver com você, não tenho medo. Ouvindo isso, fiquei ainda mais determinado a sair. Fique tranquila. Prometi protegê-la para sempre. A irmã Aitan, corada, segurou meu braço e continuou andando. Fiquei muito feliz. Só tinha segurado a mão dela quando criança, colhendo cogumelos. Era a primeira vez que fazíamos isso depois de crescidos. Pensei comigo mesmo, quem dera a irmã Aitan segurasse meu braço todos os dias. Mal pensei nisso. De repente vi alguém sentado na entrada do caminho à frente. Estava tão quente, mas ela usava roupas grossas, e as construções dentro da entrada eram estranhas para mim. Naquele momento, a pessoa falou: "Rapaz, a quem você procura aqui?" Isso me assustou. Criei coragem e me aproximei para pedir direções, mas a irmã Aitan me puxou. Pediu que eu olhasse quantas camadas de roupa a pessoa vestia. Quando vi, minha cabeça zumbiu. Ela usava 5 blusas e 3 calças aparecendo. Essa é a maneira de vestir os mortos, com 5 golas e 3 cinturas. Além disso, os sapatos dela tinham bordados de lírios brancos, que representam nem humano nem fantasma. Vá cedo para o céu. Também é para os mortos. Será que essa pessoa não é humana? Fingindo calma, puxei a irmã Aitan para ir embora. Mas a pessoa falou de repente: "Rapaz, não vá com tanta pressa. Se errar o caminho, vai se arrepender e não vai dar mais tempo." Imediatamente, fiquei com arrepios. Errar o caminho? Para onde iríamos parar? Então ela apontou para longe, e vi um grupo de pessoas em fila. Elas também vestiam 5 golas e 3 cinturas. Dava para ver que falavam alto, mas num lugar onde até um alfinete podia ser ouvido, eu não escutava nada. Eles pareciam todos mudos, o que era muito estranho. De repente, todos vieram na nossa direção, andando só com a ponta dos dedos dos pés. Os calcanhares a 3 polegadas do chão. Uma pressão assustadora me sufocava. Pararam bem perto de nós, com sorrisos estranhos, e disseram que sentiam um cheiro gostoso. Parecia que nos viam como algo delicioso. Embora minha mente estivesse em branco, ainda coloquei a irmã Aitan atrás de mim para protegê-la. Foi então que a pessoa naquela encruzilhada se levantou. Ela veio na minha frente, nos mandou ficar em silêncio, tirou um cachimbo de barro, bateu-o no chão e uma fumaça branca saiu dele. Num instante, ficamos envoltos por ela, mas não senti cheiro nenhum. Aquelas pessoas estranhas sentiram o cheiro da fumaça. E então voltaram desapontadas, mas ainda assim viravam a cabeça para olhar na nossa direção a cada 3 passos. A sensação era realmente arrepiante. Quando eu ainda estava em choque, aquela pessoa me disse: "Os vivos têm o seu caminho. Outras coisas têm os seus próprios caminhos. Você realmente se perdeu. Ainda bem que hoje o cão celestial falhou. Ainda dá tempo de voltar atrás. Quando a lua aparecer, não haverá mais volta." Levantei a cabeça e vi que a lua estava realmente prestes a nascer. Pensei comigo: será que eu realmente vim parar no caminho dos mortos? Quando tentei ver o rosto daquela pessoa, percebi que, na escuridão, não conseguia distingui-lo de jeito nenhum. Ela disse: "Por consideração ao seu avô, posso te ensinar como voltar." Não esperava que ela conhecesse meu avô. Ela devia ser amiga dele em vida. Então ela fez um gesto com a mão para que eu me aproximasse. Por instinto, me aproximei um pouco, mas ao mesmo tempo senti uma estranheza. Será que só a irmã Aitan precisa disso? Que mistério todo! Mal me aproximei um pouco, e ela de repente segurou minha mão e correu para o sul. Sem tempo de reagir, fui puxado por ela e quase caí. A irmã Aitan, vendo aquilo, gritou atrás de mim. Desesperado, tentei me soltar. Mas por mais que tentasse, não conseguia. Será que ela queria me prejudicar? Foi então que ela falou: "Para saber como voltar, primeiro tem que entender como você entrou. Vou ser sincera com você. Os vivos, na verdade, não conseguem entrar neste caminho. Só os mortos podem trazer alguém para cá." Ao ouvir isso, um frio percorreu todo o meu corpo. O que isso significa? A irmã Aitan é mesmo uma morta? Foi ela quem me trouxe de propósito para o caminho dos mortos. Embora eu não quisesse acreditar, algumas atitudes anteriores da irmã Aitan eram realmente estranhas. Ela ainda me mandou ver se a irmã Aitan ousava passar pelo pessegueiro.
Porque os mortos não ousam passar por um pessegueiro. De fato, quando a irmã Aitan veio correndo atrás de mim, parou debaixo do pessegueiro. Seu rosto de uma beleza incomum mostrou um pouco de receio, e seu olhar ficou fixo em mim com relutância. Minha cabeça pareceu explodir. A irmã Aitan realmente queria me levar para o caminho dos mortos para me prejudicar. Antes que eu pudesse entender, aquela pessoa de repente suspirou fundo e falou. Não esperava que a lua aparecesse tão rápido. Instantaneamente, minhas costas ficaram geladas. Ao mesmo tempo, aquele grupo de pessoas nas pontas dos pés veio correndo na minha direção, murmurando sem parar, tem gente mesmo, tem gente mesmo. Aquela pessoa xingou e se colocou na minha frente, mandando eu não deixar aquelas coisas me tocarem. O medo tomou conta da minha mente. Será que eu realmente ia morrer aqui? De repente, lembrei que eles não tinham medo do pessegueiro. Corri rapidamente para debaixo dele. De fato, assim que cheguei lá, aquelas pessoas não ousaram se aproximar, mas ainda assim me encaravam com um sorriso ameaçador. Eu estava num beco sem saída. Eles não podiam entrar e eu não podia escapar. Foi então que uma mão agarrou a nuca da minha gola e me puxou para correr para o sul. Achei que fosse aquela pessoa que tinha conseguido romper o cerco. Mas quando levantei a cabeça, vi que ela ainda estava lá na frente, lutando com aqueles outros. Meu coração apertou. Quem diabos estava me puxando? Quando ia virar para olhar, fui impedido. Ela me disse para não olhar para trás. Para minha surpresa, a voz que ouvi era da Flor. A Flor me puxou e correu para o sul sem parar. Ao mesmo tempo, ela jogava algo parecido com grãos de arroz para trás. Logo, os passos atrás de nós foram diminuindo até parar. Só quando um galo cantou e o céu clareou. A Flor parou. Quando levantei a cabeça, estávamos de volta à grande árvore de sofora da nossa aldeia. Tinha voltado para casa. Ainda dava para ver vagamente o caixão do Tandon. Caí sentado no chão, sentindo que o dia anterior tinha sido como um pesadelo. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Então perguntei à Flor o que tinha acontecido com a irmã Aita. A expressão da Flor ficou estranha de repente e ela disse. A mulher de ontem à noite não era sua irmã Aita. Fiquei paralisado no lugar. O que isso significa? Aquela irmã Aita era alguma outra coisa se passando por ela? A Flor me olhou, suspirou e continuou. Sua irmã Aita realmente morreu. Os mortos não crescem e se tornam adultos. Mesmo que você realmente veja a Aita, só poderia vê-la com 8 anos de idade. Perguntei de onde vinha aquela mulher que se passava pela irmã Aita. A Flor franziu os lábios, balançou a cabeça e, com um leve toque de pânico, virou o rosto, olhou na direção da Via Láctea e murmurou. É uma coisa que vem de lá. Nesse momento, o peito magro da Flor começou a ofegar violentamente, como se carregasse um medo incontrolável. Ela continuou. Aquela mulher te tirou da Via Láctea e depois te levou para o caminho do Yin e Yang. Com certeza tem mais intenções com você. Lembrando, era o mesmo que o Li Guoqin tinha dito antes. Mas não entendia o que eu poderia ter que interessasse a ela. A Flor hesitou, como se não aguentasse mais. Olhou ao redor e disse num tom mais baixo, você é diferente dos outros. Você. Antes que ela terminasse, a voz do meu avô apareceu. Esse seu moleque tem uma vida dura mesmo. Olhei para trás e vi que meu avô tinha um machucado na testa. Meu avô, um sujeito tão velhaco, como é que se machucou? E a Flor, ao ouvir a voz do meu avô, parou de falar. Ela só esboçou um sorriso forçado. Meu avô retribuiu com um sorriso puxando o canto da boca, mas seus olhos não paravam de se desviar para a Flor, como se estivesse de guarda contra ela. Já a Flor desviou o olhar e disse, você levou um susto tão grande ontem à noite. Vá em casa e come os bolinhos de felicidade de uma família que teve bebê. Ajuda a acalmar o susto, para não pegar um resfriado. Senão, pode até dar febre. Meu avô concordou e mandou eu agradecer a Flor por ter me salvado. Disse que se não fosse por ela, eu teria morrido lá. Agradeci, mas meu coração ainda estava muito inquieto. Embora não soubesse o que a mulher queria de mim ao se aproximar. Eu realmente não queria acreditar que ela queria me prejudicar. Somado ao fato de saber que a irmã Aita estava realmente morta, fiquei ainda mais angustiado, com o coração apertado. Meu avô me olhou com frieza e disse, a palavra beleza tem uma faca na cabeça. Não se deixe enganar por fantasmas. Você é o único herdeiro da nossa família. Se meter em encrenca, os antepassados lhe no submundo não vão te perdoar. A Flor se apressou em dizer, como você pode ser tão bobo? Neste ponto, como ainda não se pode distinguir o certo do errado? Essa é a razão pela qual aquela mulher me persegue. O Anian disse que não consegue lidar com ela e vai buscar ajuda,
levando 3 dias. E me alertou para não deixar que a mulher obtenha meu sangue essencial. Ela já conseguiu o de Tandon e dos outros, o que não é um bom sinal. Mas não entendo. Se ela queria me atacar, poderia ter feito isso no rio e naquela hora. Não precisava de todo esse trabalho. Huan Yan franziu os lábios e disse, um pouco seca, para eu não ter relações íntimas com ela, e que isso não era só meu problema. É um problema de toda a vila. Tandon e os outros já perderam a vida, não podemos ter mais confusões. Com isso, só pude concordar. Mas será que aquela mulher não é humana? Quando apareceu ao lado do caixão de Tandon, ela tinha uma sombra visível. Perguntei a Huan Yan como a irmã Aita morreu. Ela ficou paralisada, lágrimas caíram instantaneamente. Balançou a cabeça e, fracamente, afastou minha mão. Se você não quer mexer na ferida de Huan Yan, não mencione mais a irmã Aita. Agora, cuide dos seus próprios problemas. Perguntei ao avô sobre o ferimento na cabeça dele. Só depois da explicação dele entendi. Ontem, ele foi ao templo da cidade em busca de bênçãos. Quando chegou a noite, o templo já estava fechado, para implorar que abrissem. Ele ficou ajoelhado na entrada por 3 horas, bateu centenas de vezes a cabeça até conseguirem abrir, e assim conseguiu o cordão vermelho para mim. Huan Yan amarrou o cordão vermelho na minha cintura, instruindo-me a nunca tirá-lo, e me apressou para voltar para casa com meu avô. No caminho de volta, meu avô disse que, quando tudo isso se acalmar, eu deveria reconhecer Huan Yan como minha madrinha. Ela se esforçou tanto para me salvar. É meu dever cuidar dela na velhice. De fato, só escapei do caminho graças a Huan Yan e aquele homem de 5 vestes e 3 cintos, que batia o cachimbo. Quando meu avô viu isso, sua expressão mudou. Veias saltaram em sua testa, e ele murmurou, por que ele? Então olhou para o meu braço esquerdo. Estalou a língua e fez uma expressão de eu sabia. De repente, lembrei de algo da minha infância. Naquela época, costumava ver crianças vestidas de vermelho e verde na entrada da vila e na margem do rio Yin. Elas sempre acenavam para mim. Eu corria todo contente até elas, mas quando chegava perto, percebia que as roupas delas eram feitas de papel, como os bonecos de papel da loja de coroas. Depois que meu avô soube, pediu a Huan Yan para examinar. Ela suspirou e mandou queimar o sinal de cinábrio. De fato, depois de queimá-lo, não vi mais coisas estranhas. Agora, pelo reflexo no vidro, notei que aquele velho sinal de cinábrio reapareceu. Nesse momento, meu avô mal conseguia andar, quase caiu. Quando chegamos em casa, ele pegou um pacote de pano vermelho. Disse-me que ali estavam a caderneta e o livro de poupança, para eu lembrar de não esquecer. Fiquei confuso. O que isso significa? Geralmente, essas coisas são passadas quando os jovens se casam ou quando os mais velhos estão prestes a partir. Meu avô me olhou feio e mandou eu não pensar bobagens e cuidar de mim. Será que este sinal de cinábrio tem alguma ligação inevitável com aquele homem do cachimbo? De repente, lembrei do que aconteceu com Tandon. Naquela hora, o pai de Tandon também quis falar sobre o que aconteceu quando eu tinha 8 anos, mas Li Guoqin o impediu. Pensando bem, o ano em que queimei o sinal de cinábrio não foi também quando eu tinha 8 anos? E a irmã Aitan também desapareceu aos 8 anos. Agora tudo se conecta. Será que algo grave aconteceu quando eu tinha 8 anos? Só poderei entender tudo depois de 3 dias. Porque nesses 3 dias, tenho que seguir as instruções de Huan Yan e não sair. Depois do jantar, já escuro, fui ao banheiro antes de dormir. Com os acontecimentos recentes, a vila está tensa, e até ir ao banheiro me assusta. Então fui no escuro até a latrina. Acabei de fazer minhas necessidades quando ouvi um chua, como se algo tivesse caído de cima. Levei um susto e tremi inteiro. Quando ia chamar meu avô, uma mão macia, mas gelada, tapou minha boca. Uma voz soou no meu ouvido. Mao Shan, sou eu. Senti o perfume familiar, era da irmã Aita. Logo percebi. Não, é aquela mulher que está se passando pela irmã Aita. Mesmo na escuridão total, dava para ver suas curvas delicadas. Devo admitir que ela ainda é muito bonita, mas não sei de onde tirei coragem para dizer, moça, vamos cada um no seu caminho. Não sei quando te ofendi, por favor, me deixe em paz. Ela não esperava que eu dissesse isso. Sua silhueta esbelta tremeu levemente. Como se estivesse muito magoada, ela disse, Mao Shan, você não disse que me protegeria para sempre. Havia um tom de choro em sua voz. Meu coração apertou. Eu realmente disse isso. Mas eu disse isso para minha irmã Aita. E você, quem é? Olhando para sua figura indefesa, não consegui dizer isso.
Nesse momento, ouvi um barulho lá fora, como se palhas de milho encostadas na parede tivessem sido pisadas. Meu primeiro pensamento foi: será que meu avô chegou? Mas, ouvindo com atenção, a tosse do meu avô ainda vinha do quarto. Minhas costas gelaram. Será que veio mais alguma coisa? No começo, tentei pensar que era um gato ou algo assim. Mas, ao ouvir de novo, meu coração afundou como em um poço de gelo. Já tinha ouvido aqueles passos antes, e eram familiares. Passos pesados, arrastando um pé atrás do outro, como o andar de Tandon. O fantasma feminino se enroscou em mim. Não só não tive medo, como até gostei. Porque ela era minha amiga de infância, eu prometi protegê-la para sempre. Mas logo percebi algo errado. Lembro que a irmã Aitan tinha uma cicatriz profunda nas costas, mas a mulher em meus braços tinha as costas lisas. Num instante, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Quem é essa mulher de beleza celestial? Ultimamente, mortes têm acontecido na vila. E todas são particularmente estranhas e terríveis. Tudo parece estar relacionado àquela mulher. Por isso, Juania me instruiu a não sair nestes 3 dias. Ela foi buscar um especialista. À noite, quando fui no escuro à latrina, aquela mulher apareceu de novo. Disse que ela era minha irmã Aitan. Num descuido, ouvi passos do lado de fora. Essa pisada era familiar, era do Tandon. Gelei de suor frio. Será que o Tandon realmente tinha voltado dos mortos? E o barulho do lado de fora parecia ele escalando o muro. Não consegui evitar um xingamento baixinho. Vivo ele me atormentava, morto vinha me encher o saco. Então criei coragem e gritei. O barulho parou de repente. Será que ele se intimidou comigo? Só que no segundo seguinte, o som recomeçou com força, como se tivesse sido provocado, escalando ainda mais rápido. Lembrei que os mortos têm medo de sujeira. Peguei uma vara de fezes reserva e joguei para fora do muro. Mas a irmã Aitan saiu correndo na frente. Peguei o bordão e fui atrás. Antes de dar 2 passos, ouvi um baita barulhão, como se algo tivesse sido puxado do alto do muro. Quando cheguei, só vi a irmã Aitan parada ali. Na rua do milho, vazia, não tinha ninguém. Sem pensar, perguntei cadê o cara. Ela estava de costas para mim, como se tivesse limpado a boca. Aí virou o rosto e me deu um sorriso encantador, dizendo, Maltin está te protegendo. Exatamente o que ela dizia quando éramos crianças. Ela era linda, mas um frio me subiu pela espinha. Parecia que ela tinha comido que estava na rua do milho. Preferia ver o Tandon ressuscitado ali. Talvez fosse melhor que essa cena. Ela baixou a manga, olhou para o bordão sujo na minha mão e perguntou para que eu pegava aquilo. Com a pergunta, lembrei, mortos têm medo de imundície. Mas como ela podia entrar no banheiro? Não tinha medo do bordão na minha mão? Fiquei ainda mais confuso. Afinal, o que ela era? Se não fosse a irmã Aitan, como sabia das coisas da minha infância? Nisso, o luar caiu sobre ela. Com a mão fina, ela afastou o cabelo comprido que o vento levantava e ergueu o rosto belíssimo. Diante de tanta beleza de tirar o fôlego, instintivamente fiquei bobão. Ela pegou o bordão sujo da minha mão. Disse com sinceridade que era minha irmã Aitan. Fiquei atordoado por um instante, mas lembrei das palavras da Hua Nian e do que aconteceu no caminho do Yin e do Yang. Além do gesto dela de limpar a boca, me recuperei. Então mencionei que no caminho do Yin e do Yang ela não ousava passar pelo pessegueiro. Ela primeiro estranhou, depois riu, dizendo que era porque tinha cobra no pessegueiro. Ela tinha medo de cobra, por isso não passou. Perguntei de novo como fomos parar naquele caminho. O sorriso dela congelou, e um brilho frio apareceu nos olhos. Disse que aquele caminho só podia ser guiado por um morto. Mas como subimos? Isso a gente tem que perguntar a quem está com o cinto militar de 3 voltas. Tive um calafrio. Será que erramos o caminho por causa daquela pessoa? Eu também não sabia quem era, então não discordei. Continuei perguntando como ela voltou do caminho Yin. Ela abriu um sorriso e disse, adivinha. Mas naquele momento eu não estava com cabeça para adivinhar nada. Aí ela pegou minha mão e colocou no peito dela. Se não acredita, toca, vê se a irmã ainda tem batimento. Eu, que nunca passei por isso, travei na hora. Mas senti os batimentos cardíacos dela. Nunca ouvi falar de morto com batimento. Meu coração começou a fraquejar sem querer. Será que ela não é mesmo uma morta? Já apalpou bastante. Quando a irmã Aitan falou, me toquei. Tirei a mão num pulo, fiquei vermelho que nem pimenta. Dizer que sim era estranho, dizer que não também. A irmã Aitan deu uma risadinha, de repente se esticou na ponta dos pés e me beijou na boca. Fiquei completamente paralisado. Na hora,
Parece que fui enfeitiçado. Sem pensar, a abracei. Mas quando passei a mão nas costas dela, de repente percebi que algo estava errado. Ela definitivamente não era a irmã Aitan. Quando criança, a irmã Aitan caiu comigo na montanha. As costas dela foram cortadas por uma pedra e ficou uma cicatriz comprida. A mulher no meu colo não tinha cicatriz nenhuma nas costas. O sangue quente de antes gelou na hora. Sem perceber, abri os olhos. Vi o sorriso dela que me arrepiou. Instintivamente, quis empurrá-la. Mas não conseguia me mexer, como se estivesse com o peso de um fantasma. Nisso, senti a mão fria dela se aproximar. Droga, a Huanian disse que não podia ter relações com ela. É o famoso diz que não quer, e vem bem. Nesse momento, ouvi um barulho de sininhos. Veio da minha cintura. Era a corda vermelha que o vovô trouxe para mim. Na hora, a mão fria da irmã Aitan pareceu queimar. Ela puxou num susto. Por um instante, vi um lampejo de cautela no rosto dela. Ao mesmo tempo, recuperei a liberdade e pude me mexer. Recuei vários passos sem querer. A irmã Aitan perguntou de quem eu tinha ganhado aquilo. Dava para ver que os olhos lindos dela estavam meio agressivos. Não respondi, só continuei recuando. Vendo isso, ela esticou a mão e segurou minha roupa. Rasgou um rasgo na minha camisa de uma vez. Um vento frio entrou por ali e me deu um calafrio. A irmã Aitan franziu a testa, claramente com um pouco de dó. Pensou um pouco, virou-se, pegou um sabugo de milho e começou a medir em mim. Disse que minha roupa estava rasgada e ia fazer uma nova para mim. Nisso, a voz do vovô veio do quarto, perguntando se eu tinha caído na privada para demorar tanto. Ao ouvir, pensei, que sorte, chegou na hora. Virei para chamar o vovô, mas quando levantei a cabeça, ele já tinha sumido. Antes que eu me recuperasse, levei um tapa na cabeça do vovô. Queria contar a ele o que tinha acontecido, mas o vovô começou a tossir forte. Então ajudei ele a entrar no quarto para descansar e não consegui contar. No dia seguinte, acordei e vi uma roupa nova no criado mudo. O tecido era ótimo, o acabamento muito caprichado. Será que ele fez para mim durante a noite? Meu coração ficou quente na hora. Fiquei meio inquieto. O mais inesperado era que, mesmo devendo estar morrendo de medo, por dentro estava até doce. Porque na nossa vila tem um costume, se uma moça quer ficar com um rapaz, ela tira as medidas dele para fazer uma roupa. É mais ou menos como um presente de noivado. Nisso, Erzuzi chegou correndo feito um doido. Ele é meu vizinho e cresceu comigo. Mal entrou e já falou nervoso. Mal-chan, você soube daquela história do Tandon? A vila inteira está um auê. Achei que era sobre o que aconteceu no cemitério outro dia. Disse que já sabia. Erzuzi ficou chocado. Não imaginava que eu, sem sair de casa, já sabia. Aí ele perguntou se eu sabia onde estava o corpo. Estranhei. Não está no cemitério dos pobres? Assim que ouviu isso, Erzuzi bateu na coxa e disse que parece que eu também não sei de tudo. Ele disse que no primeiro dia houve barulho dentro do caixão. O caixão de Tandon nem foi enterrado direito. Quando foram no dia seguinte, descobriram que o corpo de Tandon havia sumido, o caixão estava vazio. Na hora, me lembrei do que aconteceu na noite passada. Será que aquele barulho foi realmente feito por Tandon? Nesse momento, Erzuzi viu minha roupa nova. Ele pegou a roupa, abraçou-a e começou a folheá-la com admiração. Eu ia pegar a roupa de volta, mas fui chamado pelo meu avô. Sem dar atenção a Erzuzi, fui até lá. Meu avô mandou eu não me meter nos assuntos de Tandon, ficar quieto dentro de casa e me lembrou que, quando o sino espiritual toca, significa que a coisa à minha frente não tem boas intenções, para eu não ser enganado de novo como ontem. Minhas costas enrijeceram. Então meu avô já sabia de tudo o que aconteceu na noite passada. Nesse momento, a voz de Erzuzi veio da porta, dizendo: Chan, hoje tenho um encontro às cegas. Empresta essa roupa para eu vestir. Se der certo, mando minha mãe fazer uma para você, maior. Fiquei furioso e ia sair correndo atrás dele, mas meu avô gritou comigo. Só me restou ficar em casa, quieto. Fiquei tão irritado, nem tinha vestido a roupa ainda. Depois do almoço, quando eu ia descansar, a rua virou uma bagunça. Gente caindo, chorando e gritando como se houvesse um incêndio. Curioso, olhei pela janela e vi Li Guoqin passando na frente do portão, na dianteira. Atrás dele, um monte de gente da vila corria feito abelhas para o lado do rio, gritando que havia uma morte. Meu coração apertou. Que merda aconteceu de novo? Meu avô viu, me puxou e corremos junto com eles para o rio. Quando chegamos à beira do rio, sufocou um arrepio. Uma pessoa estava pendurada numa árvore funerária à beira do rio,
com a língua para fora, metade dela, e os pés já esticados. Claramente, já estava morta há tempos. Olhando direito, era Erchuzi. De manhã, ele estava bem, indo para o encontro às cegas. Como foi que se enforcou? Li Guoqin e os outros suspiraram, dizendo que o garoto não pensou direito. Para não dar trabalho, até trocou de roupa nova antes de partir. Levantei a cabeça e minha mente deu um zumbido. A roupa que ele vestia era nova que ele tinha pegado de mim. Li Guoqin e os outros tentaram descer Erchuzi, mas a corda estava no nó cego e não conseguiram por um bom tempo. De repente, Li Guoqin gritou e caiu sentado no chão. Ele tremia inteiro e disse, Chan, você viu? Os olhos de Erchuzi se mexeram. Ele está olhando para você. Minhas costas gelaram na hora. Levantei a cabeça e vi que o olho de Erchuzi realmente se mexeu. Todos tentavam se consolar. Diziam que um morto não pode se mexer, que devíamos ter visto errado. Li Guoqin não discutiu com eles, só ficou me encarando, tremendo de medo. Não consegui dizer nada. Na minha mente, só surgiram 3 palavras: bode expiatório dos mortos. Será que ontem, quando ele veio me ver, encontrou o cordão vermelho que eu havia pedido no templo e não conseguiu agir? Então, como um plano falhou, ele criou outro, querendo me matar com a roupa. Mas, por acaso, Erchuzi vestiu a roupa e foi embora. Então, ele matou a pessoa errada, e Erchuzi morreu no meu lugar. Olhei para Erchuzi, depois para mim mesmo. Meu rosto escureceu na hora. Nesse instante, a mãe de Erchuzi chegou, viu a cena e desmaiou na hora. Quem diria que a mãe de Tandon ficaria ao lado se regozijando, dizendo, agora você pode fazer companhia a mim. Alguém da família Li não aguentou e disse, vocês duas perderam seus filhos. Uma família sem descendência. Por que atormentar outra? A mãe de Tandon ouviu isso e explodiu na hora. Com as mãos na cintura, começou a xingar na rua, dizendo que a família Li é que era sem descendência. Foi quando meu avô apareceu. Como na lenda, ninguém viu como ele agiu. A mãe de Tandon girou no lugar algumas vezes e caiu no chão. Quando viu que era meu avô, levantou e saiu correndo, ainda xingando enquanto fugia. Meu avô suspirou e disse que a família de Erchuzi era sozinha, sem ninguém. Não havia quem ajudasse. A família ali tem muita gente, então vamos cuidar do enterro deles. Nós fomos pegar Erchuzi. Li Guoqin, que ainda estava assustado com o que viu, ficou se escondendo atrás de mim, com os olhos alertas fixos em Erchuzi. Como se temesse que Erchuzi pudesse pular de repente. Foi nesse momento que ouvi alguém falar perto da minha orelha. Chan, corre, ele está chegando. Aquela voz era estranhíssima, como se não viesse de um vivo. Me virei e disse a Li Guoqin. Quem? Para onde eu devo correr? Li Guoqin ficou confuso, sem entender o que eu dizia. Meu coração apertou. A expressão de Li Guoqin não parecia de quem estava mentindo. Se não era ele falando, quem era? De repente, achei que a voz lembrava um pouco a de Erchuzi. Nesse momento, vi meu avô consolando a mãe de Erchuzi lá atrás. Então disse a Li Guoqin, nossa vila já teve acontecimentos estranhos anos atrás. Você acha que o que está acontecendo agora tem relação com aquilo? Li Guoqin disse que não sabia nada sobre aquelas coisas. Então tentei blefar com ele. Meu avô já me contou tudo sobre aquilo. E ainda disse que, entre os parentes, ele era o mais esperto. E que já tinha visto o mundo. Então pedi para ele analisar a situação. Li Guoqin adora ouvir elogios. Raramente alguém o elogiava tanto. Então ele começou a me contar sobre o passado. Acontece que anos atrás, na vila vizinha, não se sabia por quê, começaram a aparecer assombrações. Várias pessoas morreram seguidas. Tentaram todo tipo de método caseiro, mas nada adiantou. Só melhorou quando chamaram um mestre. Depois que a vila vizinha resolveu o problema, a nossa vila começou a ter assombrações, uma atrás da outra. Então todos acharam que a vila vizinha tinha empurrado o mal para a nossa. Tivemos que chamar o mesmo mestre de novo. Por fim, ele prendeu o mal no rio Yin. Quando foram lhe pagar, ele não quis o dinheiro. Em vez disso, veio até a porta da minha casa e disse que eu devia segui-lo. Meu avô já achava que quem vive de lidar com o sobrenatural traz azar. Ao ouvir isso, quis expulsar o mestre. Mas o mestre não se irritou. Só sussurrou algumas palavras no ouvido do meu avô, dizendo que meu destino era fora do comum e que eles não conseguiriam conter, que só traria desgraças. A menos que eu o seguisse para aprender o ofício do sobrenatural. Mas meu avô continuou não concordando, não queria que eu seguisse esse caminho. O mestre não insistiu, só disse calmamente, não se arrependam depois. Depois que o mestre partiu, meu avô mandou que ninguém na vila me contasse sobre isso,
senão a pessoa teria sérios problemas. Meu avô é um homem de palavra, dito e feito. Ninguém na vila ousava desafiá-lo, por isso ninguém se atrevia a mencioná-lo na minha presença. Ao ouvir Li Guoqin dizer isso, realmente me lembrei de algo. Perguntei-lhe como era aquele senhor. Li Guoqin pensou um pouco e disse que não conseguia lembrar os detalhes, só se lembrava de que ele usava um cachimbo. Um arrepio percorreu minhas costas. Seria aquele homem do caminho das sombras, vestindo 5 golas e 3 cintos? Por que tanto ele quanto a irmã Aitan se interessaram por mim? Será que tem a ver com a minha maldição do porco? Seria tão simples? Se não, já teria agido no Rio das Sombras. Por que se dar ao trabalho de dar tantas voltas? Logo chegamos à carpintaria do tio-avô. Ele andava de um lado para o outro na sala, visivelmente perturbado. Cumprimentamo-lo, e ele levou um susto. O tio-avô disse que, na noite anterior, ouviu barulhos vindos da oficina de caixões. Olhou pela fresta da porta e viu uma sombra que media algo perto do caixão, e depois de terminar, desapareceu no ar. Ao ouvir isso, Li Guoqin hesitou e disse, talvez seja o Erzuzi que veio ver o caixão. Mas o tio-avô, depois de confirmar as medidas de Erzuzi, disse que não era. Não era aquela fita que a irmã Aitan usou para medir meu corpo? Naquele momento, o tio-avô olhou para mim e depois para o caixão, dizendo, este caixão serve perfeitamente para o seu corpo. Instantaneamente, fiquei arrepiado da cabeça aos pés. Ele mandou fazer um caixão sob medida para mim, e até as roupas já estavam preparadas. O caixão também estava pronto. Será que ele queria me levar para o submundo como companhia? Ainda não tinha recuperado o fôlego. Um parente mais novo veio correndo e disse, deu ruim, alguém profanou o cemitério da nossa família. Vão ver rápido. Corremos para lá e vimos que já havia muita gente no cemitério. A raiva subiu na hora. Vendo que Tan Laovu ainda ia bater em Li Guoqin, peguei uma pedra do chão e atirei na mão dele. Tan Laovu soltou um urro estranho e largou a pá. Tomei a pá e gritei, vocês não podem abusar assim. Quando os Tan me viram chegar, me chamaram. Eu disse, cale a boca. Eu disse para você calar 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 a boca. Tan Laovu soltou um urro estranho e finalmente soltou a pá. Tomei a pá e gritei, vocês não podem abusar assim. Quando os Tan me viram chegar, chamaram 2 capangas. Embora eu nunca tivesse brigado, já tinha visto meu avô lutar muitas vezes, então imitei seus movimentos. Em 2 investidas, derrubei os 2. Vendo que não conseguiriam vencer, Tan Laovu pegou a pá e a jogou na cabeça do quarto tio. Corri para proteger o quarto tio, mas, sem esperar, ouvi um baque e levei uma pá pesada na cabeça. Na hora, senti tontura e visão turva. O quarto tio gritou meu nome desesperadamente, mesmo estando perto de mim. Mas sua voz parecia vir de muito longe, misturada com outras vozes me chamando, como a de Li Guoqin. E também uma voz vazia e gélida. Nesse momento, a voz fria soou claramente. Vocês estão cansados de viver. Minha amiga de infância não era humana. Sempre que alguém me intimidava, ela rugia sem parar e devorava aquelas pessoas. Quando eu tinha 8 anos, a irmã Aitan desapareceu misteriosamente. Todos da vila diziam que ela tinha morrido, mas eu não acreditava. Ela prometeu me proteger para sempre, a irmã Aitan não me abandonaria assim. E, de fato, quando cresci, ela apareceu novamente. Ela ainda era tão bonita e encantadora, mas seu comportamento era estranho. Todos da vila diziam que ela não era humana, mas sim um fantasma. E me mandavam ficar longe dela. Naquele dia, os Tan profanaram o cemitério dos Li e ainda nos espancaram. Quando fui atingido pela pá e desmaiei, parece que ouvi a voz da irmã Aitan. Sua voz vazia e gélida disse, vocês estão cansados de viver. E depois, suavemente, sussurrou no meu ouvido, a névoa branca te envolve. Num instante, gritos lancinantes ecoaram ao redor, e eu desmaiei. Quando acordei novamente, descobri que estava deitado no cangue da minha casa. Ouvindo uma barulheira lá fora, levantei-me e fui ver. A casa estava cheia de parentes. Eles estavam reunidos discutindo algo, mas quando me viram, todos se calaram na hora e me olharam com medo. Fiquei intrigado. Olhando melhor, todos os parentes estavam feridos, com ataduras, como se tivessem escapado de um desastre. De repente, lembrei-me do cemitério e perguntei o que tinha acontecido depois. Mas, ao ouvir isso,
Os parentes desviaram o olhar. Não queriam me encarar e ainda recuaram. Puxei Ligookin e exigi a verdade. Ele hesitou, mas finalmente falou. Só então percebi que tinha prejudicado toda a família ali. Nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Pensando nisso, recuperei o foco e perguntei onde estava meu avô. Ligookin disse que meu avô tinha ido à casa da Ruania há 4 dias e não voltou, e que tinha ido ao Rio das Sombras resolver o assunto. Ao ouvir isso, levantei-me depressa para procurá-lo. Mas Ligookin e os outros me seguraram, dizendo que meu avô tinha ordenado que eu ficasse em casa e não saísse. No entanto, com medo, não conseguiram me impedir. Ligookin hesitou por um tempo, mas acabou me seguindo. O Rio das Sombras, mesmo durante o dia, era sombrio e assustador. Deveria ser a estação de cobras e insetos. Mas no momento, tudo era silêncio mortal. Gritei pelo meu avô, mas não houve resposta. Nas margens do rio, havia juncos altos como uma pessoa. Densos e cerrados, se alguém estivesse no meio, não daria para ver o rosto do outro, mesmo de frente. De repente, ouvimos um som de juncos sendo afastados atrás de nós. Pensei que fosse meu avô e corri atrás. Ligookin gritou que aquele som não era normal, não parecia o passo do meu avô. Parecia mais alguém arrastando os pés. Meu coração apertou. Preocupado que meu avô estivesse ferido, entrei correndo no juncal. Ligookin, com medo, agarrou minha roupa e me seguiu na busca entre os juncos, mas depois de muito tempo, não encontramos ninguém. Ligookin sugeriu então procurar no rio. Relutante, mas por causa do meu avô, me preparei para descer no Rio das Sombras. Quando tirei toda a roupa, ouvi atrás de mim o som de juncos a serem afastados e respiração ofegante, dizendo que estou prestes a morrer. Irmã Aitan, o que fizeste? Não te acompanhei por um passo e já me causas preocupação. Virei-me e vi que quem saiu de lá era o Ligookin. A minha cabeça explodiu na hora. Como é que apareceu outro Ligookin? O Ligookin que acabava de chegar perguntou, ao Malchan, quem é essa pessoa ao teu lado? Encontraste o teu avô? Mas, quando a frase estava a meio, o Ligookin de repente viu quem estava atrás de mim. Isso fez-me cair em mim. O instinto de sobrevivência fez-me estender a mão rapidamente para agarrar um punhado de juncos, só assim não caí. Subi a correr e perguntei ao Ligookin quem era aquela pessoa. O Ligookin, com o rosto a contorcer-se e a voz carregada de angústia, disse que não tinha visto bem, mas, pelo físico, parecia o Erzuzi. Os pelos da minha nuca eriçaram-se na hora. Erzuzia um dedo partido, só podia pôr isso de lado. Só podia pôr isso de lado, só podia pôr isso de lado, só podia pôr isso de lado. Só podia pôr isso de lado, só podia pôr isso de lado, só podia pôr isso de lado. Só podia pôr isso de lado, só assim não caí. Subi a correr e perguntei ao Ligookin quem era aquela pessoa. O Ligookin, com o rosto a contorcer-se e a voz carregada de angústia, disse que não tinha visto bem, mas, pelo físico, parecia o Erzuzi. Os pelos da minha nuca eriçaram-se na hora. Erzuzi enforcou-se, as pontas dos pés ficaram rígidas, por isso arrastava os pés. O Ligookin, naquele momento, estava morto de medo e implorou-me que voltasse primeiro. Disse que Erzuzi morreu com a minha roupa e queria fazer de mim o seu substituto. Mas eu pensei que o avô ainda estava por perto e não o podia abandonar. Então, mandei o Ligookin voltar primeiro e voltei a correr para dentro dos juncos. A raiz espiritual na minha cintura parecia solta, não parava de tilintar. De repente, não sei de onde, uma mão esticou-se e apertou meu pescoço, arrastando-me diretamente para dentro do Rio das Sombras. Com um relance de olhos, vi que aquela mão não tinha qualquer cor de sangue e estava claramente coberta de manchas de decomposição. Lutei com todas as minhas forças, mas não consegui soltar-me, e rapidamente fui arrastado para dentro do Rio das Sombras. No momento do meu desespero, os meus pés foram puxados. Uma voz soou, miúdo, aguenta. Era aquela pessoa que usava a gola e 3 cintos. Rapidamente fui puxado para fora, e ele bateu-me no pescoço com o fornilho do cachimbo. Instantaneamente, consegui respirar normalmente. Este homem parecia ter entre 60 e 70 anos, o seu sorriso era muito sinistro. Apesar de me ter ajudado 2 vezes, ainda me deixava arrepiado. Criei coragem e perguntei-lhe se era humano ou fantasma. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse-me, o que é que achas, sou humano ou fantasma? Quando ele me puxou, a mão dele estava claramente quente, e hoje também não usava gola e 3 cintos. Ao ver que eu reparava na sua roupa, deu uma risadinha e disse,
Fica descansado, o velho não é um morto. Perguntei-lhe apressadamente se sabia do paradeiro do meu avô. Ele disse que a irmã Aitan capturou o meu avô porque não me conseguia encontrar. Porque ele, para me salvar, colocou em mim um feitiço de distorção visual. Foi por isso que a irmã Aitan levou o meu avô para me atrair. Perguntei, aflito, o que tinha acontecido ao meu avô. Como podia encontrá-lo? Ele disse que o meu avô estava bem, apenas encoberto por um fantasma. Os outros não o viam, só assim o podia encontrar. Então, pedi-lhe que me indicasse o caminho. A florista ainda não voltou, não encontro ninguém para ajudar, só posso perguntar-lhe a ele. Ele disse-me para reconhecer que a irmã Aitan é prejudicial. Ainda há uma réstia de esperança. Disse que, embora não fosse um morto, era muito mais assustador do que um. Ele queria tornar-se humano. Esta frase deixou-me atordoado, por isso pedi-lhe que falasse como uma pessoa normal. O homem suspirou e murmurou para si mesmo que, se me tivesse levado quando era pequeno, já estaria desenterrado a esta hora. Depois perguntou-me como é que eu descobri que ele não era um morto. Eu disse que conseguia ver que ele tinha sombra. O homem bufou e disse, sabes de onde vem essa sombra? Foi roubada ao Tandon e aos outros. As pessoas vivem comendo, as ovelhas vivem comendo erva, mas aquela coisa alimenta-se da essência e do sangue dos vivos. Quanto mais essência e sangue rouba, mais se vai tornando semelhante a um humano. O primeiro passo é ter sombra, o segundo é ter batimentos cardíacos. O terceiro passo é ter sangue, o quarto é ter lágrimas. Quando ele conseguir derramar lágrimas, aí é que temos problemas. Mas eu ainda queria saber, se ele queria a essência e o sangue, por que é que não fazia comigo como Tandon fez? O homem disse que a essência e o sangue das pessoas comuns são fáceis de obter, mas eu era diferente das pessoas normais. Ele cobiçava o meu destino. Não queria matar-me, por isso queria que eu lhe desse a minha essência e sangue de livre vontade. Não admira que a florista me dissesse para não ter relações com ele. Então, ele mandou-me ir para casa primeiro. Depois do amanhecer, fosse à rua, a açougue mais antiga, e pedisse emprestado um gancho de pendurar carne de porco. Só assim podia resolver aquilo. Por fim, perguntei-lhe que recompensa queria por me ajudar daquela forma. O homem pensou um pouco e disse-me que, daí em diante, lhe chamasse senhor. Quanto à recompensa, logo se via depois de tudo resolvido. Esta era a voz do Li Guoqin a chamar por mim. O senhor disse-me para voltar primeiro. Voltar no dia seguinte. Saí da zona de juncos. O Li Guoqin e os outros, ao verem que eu estava bem, suspiraram de alívio, mas viram que ainda não tinha encontrado meu avô, e consolaram-me. Disseram que o meu avô tinha uma sina dura, e que o rei Yanlu talvez não o quisesse aceitar. Assim, algumas pessoas acompanharam-me à casa. No dia seguinte, mal acordei, fui à casa do Feng Laozi. Os dois, sem ter nada para fazer, bebiam juntos. Quando apanhei o gancho de carne, estava a sair quando ele me chamou. E entregou-me um pequeno espelho, dizendo que, num ano, tinha matado tantos porcos que eles vieram cobrar-lhe a vida. Um sábio deu a ele este espelho, foi assim que o mal foi contido, e então eu cheguei. E eu aceitei o espelho. À noite, conforme combinado, fui até o Rio Sombrio. O senhor já estava lá me esperando. Ao ver que eu trouxe o gancho de carne, ficou muito satisfeito, dizendo que aquilo era bom. Disse que era com aquilo que salvaria meu avô. Então mandou que eu escondesse o gancho no corpo. Quando a irmã Flor de Cerejeira aparecesse, eu primeiro a enganaria para fechar os olhos, e então usaria o gancho para prendê-la. Por fim, usaria a corda vermelha que trazia comigo para enrolar no gancho. Assim, conseguiria quebrar o disfarce. Falei do meu avô. Hesitei um pouco e perguntei o que aconteceria com ele depois que eu o prendesse. Por mais assustador que ele fosse, eu ainda não queria machucá-lo. O senhor me questionou. Disse que palavras como as minhas acabariam me prejudicando. No fim, ele apenas me disse para não me preocupar, que estava tudo bem. O gancho era só para contê-lo, não para machucá-lo. E ainda me mandou esperar. Não importa o que a irmã Flor de Cerejeira dissesse, eu não podia acreditar, nem ter o coração mole. Senão, meu avô realmente não voltaria mais. Vendo que eu concordei, ele colocou algo no meu pescoço. Toquei e estava intacto. Enquanto pensava, de repente, um corpo suave me abraçou por trás. Uma voz vazia e bela soou. Achan, onde você esteve estes dias? Eu estava tão preocupada. Meu coração tremeu. Era a irmã Flor de Cerejeira, criando coragem. Virei-me e disse que estava resolvendo os assuntos.
Ela me puxou para examinar o ferimento na minha cabeça, viu os machucados feitos pela família Tan. Com um olhar feroz, ela disse, a família Tan morreu num castigo muito leve. Aquele olhar me fez tremer de medo. Então perguntei a ela onde estava meu avô. Mas a irmã Flor de Cerejeira disse, seu avô? O que houve com seu avô? Ela agia como se não soubesse de nada. Eu a levei para casa. A irmã Flor de Cerejeira disse que podia me ajudar a encontrar meu avô. Mas como você vai me recompensar? Eu me apressei em dizer, se você disser algo que eu possa fazer, o que for. Ela ergueu os olhos, com uma expectativa especial, e disse, você pode me beijar. Naquele momento, meu coração disparou. Lembrei-me imediatamente da última vez, na Rua do Milho. Da cena ao lado. O rosto dela também se ruborizou instantaneamente, e ela baixou a cabeça com timidez. Aquela expressão era de uma beleza indescritível, mas me lembrei de não ser enganado. Ela só queria a minha essência vital. Então pedi que ela fechasse os olhos. Ela os fechou, cheia de expectativa. Forcei-me a não ceder ao impulso de beijá-la e peguei o gancho. Naquele instante, o sino na minha cintura soou de repente com força. Quando ela, alarmada pelo som do sino, ia abrir os olhos, endureci meu coração e enganchei o gancho em seu ombro. A irmã Flor de Cerejeira abriu os olhos de repente. Olhou para mim com incredulidade, murmurando, Achan, você me enganou. Seu olhar continha mágoa, tristeza, incompreensão e desespero. Com o coração partido, sussurrei, desculpa. Foi então que vi sangue escorrendo do gancho. Meu coração também começou a doer, involuntariamente. Ela percebeu minha dor e perguntou o que tinha feito de errado. Foi quando a voz urgente do senhor soou, depressa, use a corda vermelha para contê-la, senão será tarde. Então peguei a corda vermelha e enrolei no gancho. Num instante, o rosto dela ficou ainda mais pálido. As mãos que erguera caíram, como se estivesse suportando uma dor imensa. Ainda assim, rangei os dentes e virei o rosto para olhar para o senhor, perguntando pelo meu avô. O senhor, porém, não olhou para mim, mas sim. Olhou para a irmã Flor de Cerejeira e disse, espere só para ver se o mal se quebra ou não, e como ele volta. Dizendo isso, tirou um novelo de corda do peito. A corda tinha um cheiro forte de sangue, como se tivesse sido encharcada. Senti que algo estava errado e, imediatamente, coloquei-me na frente da irmã Flor de Cerejeira. Tirei a corda vermelha e o gancho que estavam nela. O senhor ficou pasmo. Eu não sou nem de longe o senhor que veio à vila quando eu era criança. Quem é você, afinal? Porque percebi, pela corda em sua mão, que aquele não era o nó típico da nossa vila. Além disso, era um nó que só um canhoto poderia dar. O nó da corda com que o segundo pilar se enforcou também era assim. Por isso que ninguém na vila conseguiu desfazê-lo na época. Isso mostra que você não é aquele senhor. Ela, como se tivesse sido tocada num ponto fraco. O rosto dela se contorceu por um instante, e então murmurou, realmente, não é à toa que é da linhagem dos adivinhos Cuitian. Agora entendo. Foi no Rio Sombrio que ela me observou pela primeira vez, incluindo matar o segundo pilar para me fazer suspeitar da irmã Flor de Cerejeira, causando a discórdia entre mim e a irmã Flor de Cerejeira, para ela poder pescar em águas turvas. A irmã Flor de Cerejeira me olhava em silêncio. Seu olhar transbordava orgulho. Eu me endireitei ainda mais. Exigi que ela entregasse meu avô. Mas a canhota, com um rosto sombrio, disse, pena que você percebeu tarde demais. De repente, uma mão segurou meu tornozelo. Caí no chão imediatamente. A mão me arrastava em direção ao rio sombrio atrás de mim. Olhei e vi que era o segundo pilar. Ele estava sendo controlado pela canhota. Mas, de repente, o segundo pilar parou. Era a irmã Flor de Cerejeira que tinha me segurado. Ela já estava ferida, mas mesmo assim rangeu os dentes e veio me salvar. A canhota disse, com os dentes rangendo de raiva. Já nem consigo cuidar de mim mesmo, ainda vou me preocupar se ela está realmente possuída? Mesmo com a saúde da irmã Aitan desse jeito. Ela ainda disse com leveza, quem ousar deixar o Malchin feliz, eu salvo a vida dela. Quando ela ia me puxar para levantar, a dor do ferimento a fez tropeçar e quase cair. Ao ver isso, Erchuzi me arrastou para dentro do poço de cerejeiras. A água gelada do rio entrou pelo nariz, inundando a traqueia, me sufocando até ver preto e vermelho. De repente, a voz da irmã Aita ecoou. Para! Eu vou com você, solte o Malchan. Meu nariz queimou de tristeza.
Que droga! Por que duvidei dela antes? Era o canhoto, com uma cara. Eu vi Malcha estender a mão e fazer um gesto estranho para a irmã Aitan. Sabia que não era nada bom, então gritei, Erchuzi, pelo fato de termos crescido juntos. Me solta! A mão de Erchuzi tremeu levemente. Aproveitei para me soltar e me jogar. Na frente da irmã Aitan, a mão do canhoto agarrou meu peito. Quando ela me acertou, fez um estalo, mas ela mesma foi jogada para longe como se tivesse levado um choque. Foi aí que percebi que o espelho dado pelo Feng Laozi estava quebrado. Na verdade, foi o espelho que a feriu. Nesse momento, Erchuzi me mandou ir rápido. Eles estão chegando. O canhoto estava prestes a se levantar para nos atacar, quando foi agarrado por uma mão com manchas de cadáver. Era o fantasma que ela controlava, que perdeu o controle por causa do contra-ataque do espelho. Os espíritos que ela costumava comandar vieram se vingar. Num instante, ela foi arrastada para dentro do matagal de juncos e desapareceu. Mas meu coração afundou, porque meu avô ainda não havia sido resgatado. A irmã Aitan percebeu meu pensamento e pegou minha mão, dizendo, vou com você procurar seu avô. Olhei para a irmã Aitan e disse, e esse seu ferimento? Ela respondeu, não importa, é só comer um pouco mais que recupero. Nesse momento, senti um vento frio no ouvido, como se alguém estivesse soprando, o que me fez sentir um frio terrível. Lembrei do que a Chuzi tinha dito, eles estão chegando. Eu ia virar a cabeça, mas a irmã Aita segurou meu rosto e disse para não olhar para trás. Baixei a cabeça e vi duas sombras debaixo de mim, uma era minha, e a outra rastejava no meu ombro. De repente, a sombra parecia ter um pedaço arrancado, desaparecendo aos poucos. Nesse momento, ouvi o som da irmã Aita mastigando. Depois que a sombra sumiu completamente, ela me disse, está tudo bem. Percebi que o ferimento da irmã Aita já tinha melhorado muito. Pelo menos não sangrava mais. Seu rosto lindo também começou a ganhar um leve rubor. Foi quando a Ruania chegou ofegante. Ao me ver bem, ela suspirou aliviada. Disse que aquela pessoa tinha armado uma formação fora da aldeia, impedindo-os de entrar por vários dias. De repente, a formação quebrou sem explicação. Ruania olhou para a irmã Aita e ficou chocada, ajoelhando-se diante dela e fazendo uma reverência solene. A irmã Aitan franziu levemente a testa e disse, não precisa de tanta formalidade. Fiquei paralisado. Afinal, quem era a irmã Aitan? Ruania se levantou e me mandou ir rápido, dizendo que todos estavam vindo para cá. Ela se aproximou do ouvido da irmã Aita e sussurrou, eles vieram por causa dela. Mas eu discordei, porque meu avô ainda não tinha sido encontrado. Antes que eu pudesse perguntar, Li Guoqin também veio correndo, dizendo que muitos da família Tan estavam na aldeia me procurando para se vingar. Naquele momento, uma neblina estranha se formou ao redor, e muitos passos se aproximavam. Ruania mudou de expressão e disse rapidamente, deixe o assunto do seu avô comigo. O canhoto caiu? Seu avô será encontrado em breve. Você faz o que eu digo e vai embora. Então, Ruanian tirou um boneco de papel do peito. O boneco era mal feito, mas olhando de perto, parecia muito comigo. Os dedos de Ruanian se moveram rapidamente, como se estivesse fazendo uma lanterna Kongmin, e colocaram uma vela na cintura do boneco. Depois, ela jogou o boneco para o alto, e ele voou para o céu com um sopro. Ruanian disse que o boneco iria distraí-los até sairmos da aldeia. Não podíamos falar nada, senão o feitiço quebraria. De fato, os passos seguiram todos na direção do boneco. Agora só me restava obedecer Ruania e correr para fora da aldeia. Mal tinha corrido alguns passos, Ruania me chamou de novo. Ela olhou em volta e disse, Malchan, se encontrar algum imprevisto fora da aldeia, lembre-se de 6 palavras, 1000 léguas, ervas e galhos, torcer. Assenti, dizendo que lembrava, e saí correndo de novo. A irmã Aita olhou para trás e me seguiu. Nesse momento, a neblina ficava cada vez mais densa, trazendo uma sensação opressiva. Minha cabeça estava cheia de dúvidas, não entendia o que eu tinha feito para merecer aquilo. Agora, sem encontrar meu avô, ainda tinha que ser expulso de casa. A irmã Aitan parecia ler meus pensamentos. Segurou minha mão e disse, não se preocupe, onde quer que vá, estarei com você. Olhei para ela e assenti. Sobre essa irmã Aitan, eu também não sabia nada. Logo vimos a grande árvore de acácia na entrada da vila. Me animei, pensei que logo sairia, mas não esperava
Não consegui evitar e soltei um caramba em voz alta. Assim que disse isso, meu coração gelou. O Anian, fria, me encarou antes de eu sair da vila. Não se pode falar. Ao mesmo tempo, uma voz fria e sinistra soou. Encontrado.